Olá novamente, estamos aqui para a continuidade das explicações, a introdução ao assunto que está presente na apostila, a discussão relacionada à gestão do processo, e vamos iniciar esse próximo vídeo falando sobre os desafios da gestão por processo. Bom, vimos até aqui que as organizações se encontram em um determinado modelo, uma determinada forma sistemática de gerenciar as organizações secular, né, que é pautada em técnicas e iniciativas de séculos passados, mas que nem por isso deixam de ser positivas ou de ter propósito, né? Não por isso devem ser chamadas de ultrapassadas, por isso adotamos a nomenclatura de tradicionais, né? Mas frente às limitações que esses modelos ou que essas alternativas se colocam, a alternativa da gestão do processo vem buscar enfrentar desafios para que proporcione às organizações uma continuidade de evolução, digamos assim, aonde a gente possa encontrar a partir dessas ferramentas, dessas técnicas, dessas teorias, alternativas a solucionar problemas que já se encontram há bastante tempo ou que sejam recentes, provocados por uma crise tal qual vivenciamos atualmente. Nesse contexto de crise, ou contextos de crises, porque são cíclicas, né? Hoje vivemos uma crise de proporções globais, por isso é chamado de pandemia, né? Mas crises que possam surgir em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida das nossas organizações, esses momentos nos proporcionarão ou nos exigirão que busquemos soluções, que apresentemos outras alternativas que possam trazer soluções para os nossos problemas. Para o contexto atual, nós temos um momento em que as soluções já implicadas, já aplicadas, já implantadas nas nossas organizações não trazem aquilo que precisamos de respostas no momento. Por exemplo, um determinado contexto de empresa que fazia atendimento único e exclusivamente presencial e agora precisa fazer atendimentos à distância. Como que isso se coloca? Ao compreendermos as naturezas das nossas atividades, ao compreender o processo, fica um tanto mais fácil de conseguirmos alterar as nossas atividades, alterar esses processos, pelo menos em parte dele, para que essas atividades possam ser migradas para um contexto atual, moderno, um contexto, por exemplo, de atendimento à distância. Então, a gestão de processos se coloca como uma alternativa. Essa alternativa à gestão das organizações é pautada num conjunto de conhecimento que vimos nos vídeos anteriores e outros que veremos adiante. Qual o desafio que nós temos? As organizações tendem, não significa que todas são, a serem fragmentadas tanto do ponto de vista funcional, que eu mencionei no vídeo anterior, mas também do ponto de vista hierárquico. Tende a ter níveis hierárquicos e aí as organizações podem ter diversos níveis hierárquicos de tomada de decisão. O que do ponto de vista da interação com o cliente, muitas vezes isso só torna mais moroso, mais demorado para que as decisões atinjam o seu objetivo em si, que atendam às expectativas, aos anseios dos nossos clientes ou até mesmo dos outros setores aos quais depende dos nossos serviços. Então, nós temos as estruturas organizacionais com uma tendência de ser fragmentada também hierarquicamente, dividindo, assim, as decisões, o que não é ruim. Né? Não estou aqui apontando problemas como se tudo que fosse colocado fosse um problema, algo ruim, um demérito das organizações. Aí vai depender de cada contexto. Mas, para vocês entenderem, sempre teremos movimentos dentro das organizações que tendem a transformar qualquer solução como soluções universais. Né? Então, no passado, nós já tivemos um processo chamado de horizontalização ou achatamento das estruturas organizacionais, como se isso necessariamente fosse resolver o problema. Acontece que você diluir as decisões, né, e, consequentemente, talvez achatando horizontalmente essas estruturas hierárquicas das organizações, você pudesse tornar mais ágil. Mas se o foco é só achatar, horizontalizar e não necessariamente tornar mais ágil os processos, a solução vai ser pela metade. Então, entendamos como que isso se procede, como que isso acontece, como é que isso funciona, para que consigamos entender lá no final de que maneira os processos podem ser melhorados ou impactados
seja alterando a estrutura organizacional, seja mantendo a estrutura organizacional atual. Bom, nós temos também o que a gente chama de especialização do trabalho. Muitas vezes, os serviços dentro das organizações tendem a buscar uma especialização do trabalho. De que forma essa especialização do trabalho pode impactar? Então, nós temos um conjunto de pessoas, ou às vezes uma pessoa, duas pessoas executando parte do processo, e essa pessoa conhece apenas parte do processo. Eu estou falando aqui uma pessoa, mas poderia ser um setor inteiro, né? Um setor inteiro que só conhece parte do processo. Se a gente tiver uma organização maior, esse setor vai ter várias pessoas. Uma organização menor, esse setor pode ser de uma única pessoa. E ela só conhece uma parte do processo, como a charge que a gente colocou aqui para vocês. Então, não conhece o processo como um todo. É essa a razão da gente entender qual é o contexto da nossa organização para que possamos olhar para o processo como um todo, aquela visão holística que eu falei, e entendendo de que maneira nós podemos melhorar, impactar significativamente nos resultados das nossas atividades, da nossa organização. Nós também acabamos buscando um trabalho desempenhado cada vez mais de forma individual. A individualidade, ela predomina nas nossas organizações, nas nossas atividades e, consequentemente, como também já falei, na nossa sociedade, etc. Porque essa pandemia, essa crise, né, global nos coloca a pensar de uma maneira mais completa, mais complexa, tanto as nossas organizações quanto também a nossa sociedade. O quanto estamos sofrendo, né, sendo impactados por ações ou condições que são completamente externas ao nosso setor, à nossa organização, ou então até mesmo à nossa sociedade, à nossa comunidade e assim por diante. Nós acabamos sempre tendo o foco na busca pela eficiência funcional, ou seja, eu olho para o meu setor, eu olho para as minhas atividades, aí depende do contexto de cada organização, você vai olhar para aquelas atividades, aquele conjunto de atividades que você ou o seu setor desempenha e tenta melhorar aquilo que é feito. Em momentos como esse, sempre isso vai acontecer. Em outros momentos que não necessariamente iguais a esse, isso também vai acontecer. Nós olharmos para as nossas atividades e buscar uma eficiência funcional daquilo que a gente faz. Mas, de novo, acabamos esquecendo do todo, da visão global, da visão holística da organização. E aí, o que temos como resultado de tudo isso somado? Temos como resultado que os setores vão buscar isoladamente ser cada vez melhores. Só que setores isoladamente sendo cada vez melhores pode não provocar o impacto necessário ou o impacto adequado para as nossas organizações. Eu vou dar um exemplo bastante simples para poder exemplificar, para poder entender, compreender melhor o que eu quero mencionar em relação a isso. Quando nós temos dois setores, vamos imaginar aqui um setor de finanças e um setor de vendas. O setor de vendas, quanto mais vender, melhor, se a gente for analisar isoladamente. E o setor de finanças, quanto mais concretizar vendas em efetivos, em ativos pagos, recebíveis, né? Ou seja, que você vai receber por aquelas vendas, melhor. Então, o setor de vendas, quanto mais vender, melhor, vai vender para qualquer um. Possivelmente um exemplo bastante banal como esse. Só que o setor de finanças quer vender apenas para quem ele tem certeza que vai fazer os pagamentos, que vai honrar com os pagamentos. Então, o setor de finanças vai fazer uma análise de crédito. Se ele for muito criterioso, ele aumenta o seu desempenho, ele vai ter um resultado melhor, porque ele não vai ter vendas que não serão recebidas. Porém, vai diminuir significativamente o número de vendas, que vai ser pior para o setor de vendas. Então, a gente tem que tentar achar o equilíbrio entre essas duas coisas. Só que só é possível olhando o processo como um todo. É claro que esse exemplo é bastante simplório, bastante banal. Todo mundo consegue imaginar alternativas para equacionar esses problemas. Só que a gente tem que ver isso num conjunto muito maior de processos do que apenas esse de vendas. Mas esse é um exemplo que basta para a gente olhar e entender como que setores isoladamente funcionando melhor não traz benefícios para a minha organização como um todo. E aí a gente permanece com uma série de necessidades. O que a gente precisa fazer? Como a gente precisa fazer? O que a gente precisa ainda é ter competitividade.
Independente do modelo de gestão, a competitividade vai ser algo que vai lhe manter vivo na concorrência, aquilo que vai lhe possibilitar uma disputa, né, por esse mercado que está aí para ser atendido. Né? Como vamos ser competitivos? Buscamos ainda assim o melhor desempenho, né? Não vamos aceitar um desempenho pior por conta disso, pelo contrário. A ideia é que, conhecendo o processo como um todo, a gente continue buscando um melhor desempenho. E aí não vai adiantar nada requisitar a super eficiência e a santa eficácia, né, para poder resolver nossos problemas. Mas como atingi-las? Né? Como elas vão contribuir com os nossos processos? Como que ela contribui para a organização de uma maneira global, uma maneira holística? Chegamos assim, então, ao terceiro tópico da nossa apostila. Né? Nesse terceiro tópico é quando a gente aborda o que a gente chamou de abordagem funcional das organizações. E vejam bem, um dos principais problemas que nós temos nas nossas organizações é pautado, ele é embasado na interação dos setores. Então vejam bem, eu falei lá que as organizações são vistas como sistemas, e sistemas é um conjunto de elementos que interagem. Então a interação entre esses elementos, que podem ser vistos como os setores das minhas organizações, tende a provocar problemas para as minhas organizações. A mesma coisa a comunicação. A interação é muitas vezes regulada pela própria comunicação. Então um setor não consegue entender a linguagem de outro setor e vice-versa. Então, assim, nós temos os problemas que podem ser provocados e aí ocasionados pela interação. Mas, a partir do ponto de vista de que esses setores vão olhar cada vez mais para suas atividades, vai se fechar internamente, como era visto antigamente por sistemas fechados, os sistemas das nossas organizações, isso não vai ser necessariamente um problema, porque ele vai continuar produzindo melhores resultados que ele consegue, que ele identifica internamente. Só que a hora que você começa a olhar externamente, a interação e a comunicação entre os setores passa a se destacar e passa a ser um grande problema. Eu tenho certeza que, por menor que seja a organização, cada um fazendo uma atividade relacionada a um setor, uma função diferente da organização, já deve ter tido algum problema na relação, na interação e na comunicação com as pessoas desses outros setores. Mesmo, como eu disse, se for uma empresa de 2 pessoas, né, cada um cuidando de uma função. A interação e a comunicação pode sim ser um problema. E, na verdade, é sempre a principal raiz de nossos problemas. O que isso acontece? Então, o que isso provoca? Né? Quando a gente tem problema na interação entre os setores, nós temos o que a gente chama de barreiras. Quando temos problemas na interação entre setores distintos, nós temos o que nós chamamos de barreiras funcionais. Então, funcionais por conta das funções das organizações, nós temos barreiras que interferem na comunicação ou interação de funções distintas dentro das organizações. Da mesma maneira, temos as barreiras chamadas de barreiras hierárquicas das nossas organizações. Barreiras hierárquicas, barreiras que acabam interferindo na interação e comunicação entre os diferentes níveis hierárquicos das nossas organizações. É quando apenas os pares, o chefe conversa apenas com o chefe do outro setor, não tem uma interação que possa ser mais verticalizada. Então, essas barreiras, elas ocorrem em função das dificuldades de interação entre os diferentes níveis hierárquicos da organização. Acontece que essas barreiras não estão sozinhas. Não é uma organização tem um tipo de barreira, outras organizações outro tipo de barreira. Elas se somam, elas se sobrepõem, produzindo então o que a gente chama de ilhas isoladas de conhecimento, quando nós temos a sobreposição das barreiras funcionais com as barreiras hierárquicas, né? O que provoca também o que a gente chamou lá dos silos funcionais nas nossas organizações. Bom, era isso que eu tinha até aqui para falar para vocês, para apresentar os tópicos 2 e 3 da nossa apostila, e até breve, nos vemos nos próximos vídeos.